Assistiu com muita paciência o que foi dito hoje, né? Desde a abertura até agora. Mas é importante que, para além dos discursos, das conversas, das boas intenções, a gente consiga entender o que está funcionando nessa área. São anos e anos e anos, né? Está aqui o nosso amigo que não deixa mentir, o nosso querido presidente da Abrel, que está aí. O Carlos sabe bem, né? Anos e anos e anos que nós ouvimos, né? Quer dizer, é um grande museu é um museu de grandes novidades, né? Mas a grande saída, né, está em a gente primeiro começar a entender que quando nós falamos de saneamento básico, há diferenças. Em especial, há uma diferença cultural e de razão econômica no Brasil, né, sem a qual nós não vamos conseguir nunca compreender como é que é o serviço relacionado à destinação dos resíduos e como a gente pode extrair valor econômico deles. Primeira coisa, não consigo tirar essa aqui, deixa eu ver se consigo. Sai, mais fácil. Primeira coisa, saneamento básico é atividade essencial, seja a qualidade de vida, nós sabemos. E o serviço de infraestrutura, instalações, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos compõem a Política Nacional de Saneamento Básico, né? Hoje nós temos uma lei específica, desde 2007, que integra, né, pelo menos no marco legal, esses serviços. Nós temos mais políticas públicas. Além da de saneamento, nós temos uma política pública já vetusta, né, de meio ambiente, outra de recursos hídricos, outra de resíduos sólidos. Mas elas não se conversam. Não há um diálogo efetivo entre essas políticas. Por isso é necessário a gente fixar algumas diferenças conceituais importantes, do ponto de vista humano. Primeiro, esgotamento sanitário destina o que o ser humano expele. Não se trata de uma produção, se trata de algo relacionado à saúde pública e que diz respeito à nossa atividade enquanto seres vivos. Portanto, muita atenção quando a gente mistura os ciclos econômicos todos, porque, primeiro, aqui é o que expelimos. Gestão de resíduos sólidos destina o que o ser humano descarta. Portanto, ele descarta aquilo que ele produz. Ele produz, ele não expele. Ele produz, consome e descarta. Isso é outro ciclo. A de recursos hídricos controla o que o ser humano usa. Os recursos hídricos têm usos múltiplos, da dessedentação até o transporte aquaviário, a geração de energia. Portanto, é um outro ciclo completamente diferente. E o controle ambiental, ele controla a atividade degradadora antrópica. Qual a função do controle ambiental? Obviamente, se interrelaciona com todos os demais, mas visa ao saneamento do meio, não, ao controle do saneamento do meio. Também é algo diferente. Vai daí que são ciclos diversos que a gente precisa compreender para depois manejar. Primeiro, saúde pública e saneamento ambiental, ok, né? São funções que envolvem todas aquelas políticas. Mas se nós pensarmos em saneamento, como é feito hoje no Brasil, e sempre foi, e essa é a grande dificuldade de você conseguir tentar unir o saneamento básico, abastecimento e esgotamento sanitário com resíduo, não casa na nossa cultura, é porque aqui há uma necessidade relacionada à saúde pública, tem um ciclo biológico que até está tarifado. O de resíduos é um ciclo absolutamente econômico, é de produção, consumo e descarte. Também pode ser tarifado, mas são ciclos diversos, interesses públicos diversos, uma perspectiva diversa do ponto de vista da administração pública, que não pode ser misturada, sob pena de você estar comercializando
os dejetos, né? E saneando a destinação dos resíduos. São coisas diversas. E eu fico impressionado porque são 20 anos ou mais. Carlos que me corrige, que é mais velho que eu um pouquinho, mas aí, ouvindo e falando, mas não é possível, tem diferenças. Se nós não compreendemos as diferenças, não vamos entender o interesse público em causa e como funciona o ciclo econômico dessas atividades. Vamos pensar. O ciclo de saneamento é esse: água e esgoto. Água e esgoto. Então você tem a questão das barragens, né? A coleta da água do mar, que hoje está se falando muito em dessalinização, coleta de rios, né? Água subterrânea, né? Você tem o reuso, né? Você tem o sistema na ponta de tratamento, coleta, esgotamento, né? Você tem um ciclo, que é um ciclo absolutamente próprio, que diz respeito ao uso da água, a sua regulação econômica, né? E o esgotamento sanitário. É diferente do ciclo biotécnico dos resíduos, completamente diferente. Você pode ter o ciclo biológico e o ciclo técnico, mas aqui é absolutamente vinculado à produção. São dois ciclos que envolvem, obviamente, a reciclagem, passam pelo consumo e pelo uso, e ainda tem uma saída lateral, a saída pela esquerda, né, ou pela direita, né, o aproveitamento energético e a disposição final. Eles não se completam. Não é possível você imaginar que os ciclos são fechadinhos, como geralmente se faz. Aqui é um ciclo biotécnico tipicamente português. Isso daqui a gente teve que acrescentar. É como se não existisse. E existe, sim, o aproveitamento energético e disposição final no fim da linha. Muito fácil falarmos em usina de reciclagem, até mesmo falarmos em lixo zero, com aproveitamento energético, até o momento que a máquina quebra, que o trator não funciona, que tem uma greve no setor de reciclagem, que a cooperativa não comparece. E aí? Como ficam os resíduos? Logo, controle ambiental, política fiscal, normas de consumo, o design industrial, a política energética e a tecnologia devem ser absolutamente equacionados numa única engenharia. Quando a gente fez o estudo para a Presidência da República sobre o que é rejeito e o que é resíduo, foi um estudo nosso para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Nós estabelecemos a necessidade do design industrial, do upcycle, até mesmo para a modificação do design das embalagens, que deve ser progressivo, para que elas possam reduzir. São 2/3 hoje já de embalagem no resíduo sólido urbano descartado. 2/3 embalagens. Então, se nós não trabalharmos no sistema, no ciclo econômico, com a modificação do design industrial, nós não vamos resolver esse problema. Política fiscal, você não vai conseguir atrair, ter atratividade, seja no ciclo biológico para os nutrientes, na compostagem, seja no ciclo técnico, recambiamento, se você não tiver um tratamento fiscal diferenciado. O reciclado não vai nunca competir com o produto industrializado, se não houver uma política fiscal adequada. Não há discurso que pare em pé se não houver um tratamento claro do ponto de vista fiscal. Política energética. Não é possível nós trabalharmos com usinas térmicas de biogás, por exemplo, e colocarmos no mesmo leilão de energia de outras fontes tradicionais e de custo menor.
A política energética necessita de uma vontade política para que se ganhe valor nestas novas tecnologias. As tecnologias não faltam, mas é preciso estabelecer todo um critério para que o insumo energético vale a pena ser extraído. Senão nós vamos fazer como faz o diabo, incinera absolutamente tudo, né? Deus recicla, o diabo incinera, a famosa frase. Realmente. Né? Mas o tratamento térmico energético não é só incineração. Acabamos de ver a questão dos CDRs, combustível derivado de resíduos. Como obtê-los? É preciso ter um tratamento para isso. É preciso ter um ciclo econômico que vale a pena. E os maiores fornecedores disso são justamente os municípios que todos os dias jogam fora o potencial energético brasileiro no lixão da esquina. Porque não compreendem, primeiro, o ciclo econômico. E segundo, não têm o apoio necessário porque os governos estadual e federal também não entendem o ciclo econômico. E não projetam as políticas de adequação que vão desde a engenharia até o tratamento fiscal. E ainda confundem os ciclos. Jogam no saneamento, água abaixo. Nós estamos no meio de uma evolução legal ou uma involução legal. Observem o divórcio. Saneamento básico. A lei de 2007, que deveria casar os resíduos sólidos, mas não casa. Né? Nós temos agora a discussão da medida provisória 868 de 18, que modifica, né, a lei de saneamento básico, modifica a legislação relacionada a recursos hídricos, em especial estende o agente regulador, né, que é a água, e nós temos um outro agente regulador, que não é só o da Agência Nacional de Águas, mas também os agentes reguladores de concessão. É o único país do mundo que tem um agente regulador para uma concessão. O que é uma regulação? Não se sabe. Enchem a boca para falar em regulação, não sabe o que é regulação. Aliás, nós saímos das faculdades de Direito até hoje sem saber o que é ambiente de regulação. Confundimos regulação com regulamento. Vamos mais adiante. Né? Resultado: resíduos. Não tem ente regulador. Nós fizemos uma política nacional de resíduos sólidos sem regulação. Nós estabelecemos um regulador para cada concessão na Política Nacional de Saneamento. Agora estamos estendendo a Agência Nacional de Águas para assumir, sem que ela tenha nenhuma condição, nenhum aparelho capaz de se estender para este tipo de economia, que ela regula qualidade, reservação e outorga. Ela não regula a economia. Ela não tem linguagem para isso, nem ideologia para isso. E nós estamos emprestando todo um sistema econômico de concessões para uma agência que não tem condição de fazer. Né? Vai perder capacidade de fiscalização das outorgas, isso que é o pior. Agora, aqui, nós temos aí uma política que deveria ser regulada desde o início, sem entidade reguladora, submetida ao controle ambiental. Como se o controle ambiental pudesse regular a economia cíclica. Percebem? Aí, o que acontece? Criou-se a partir do decreto, não é uma lei, o decreto federal estabeleceu um comitê orientador de logística reversa, que funciona como um órgão regulador e que estabeleceu agora uma série de normas, somente a CORE 11 de 2017, reforçada pelo decreto 9.177, né, que estabelece uma mesa de negociação para os acordos setoriais, inserindo entidades gestoras de resíduos e municípios.
depois de muitos anos, os municípios passam a integrar a economia circular. E não sabem. Nós temos aqui acordos setoriais que funcionam só na base dos PEVs, né? Dos pontos de entrega voluntária, que adoram trabalhar como feitores de catadores. É catador para tudo quanto é lado. Quando foi feita a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a ideia era inserir os catadores do ciclo econômico para que eles desaparecessem, reintegrados à economia. Nós perenizamos a miséria e ainda criamos cooperativas de miseráveis. E isso é muito grave. E agora ameaçamos retirar a fonte de sobrevivência deles, como se eles fossem culpados de estarem permanecendo onde estão, porque criamos uma política preservacionista, como se eles fossem índios, né? Com interesse absolutamente ideológico, mais nada. E não temos uma agência reguladora. Até hoje você não tem preço mínimo para material reciclado. Você não tem uma política de preços. Você não tem um controle dos cartéis nessa área. E os acordos setoriais são grandes cartéis hoje, porque usam como se fossem citricamente, como laranjas, as cooperativas de catadores, estabelecem pontos de entrega voluntária, se eximem de ir buscar o material enfardado na ponta de cada aterro sanitário municipal e apresentam estatísticas absolutamente ridículas se comparadas com qualquer país europeu, onde essas mesmas empresas multinacionais são obrigadas a fazer a economia circular. E aqui não, elas travam. E ainda ganham um prêmio. Por quê? Porque o governo não sabe o que é economia circular. Ok? Portanto, nós temos uma série de institutos legais definidos na nossa política de resíduos. Criamos uma figura da integração dos catadores que não se integram nunca, né? E aí esquecemos coisas básicas. Por exemplo, áreas contaminadas é ativo de resíduo. Quem administra uma área contaminada e não descontamina tem um ativo, não tem um passivo. Está deixando de destinar o resíduo. Não se integra a política de áreas contaminadas com a economia circular. Quer ver outra coisa? Resíduos comerciais. Isso é uma bagunça, né? O nosso ministro falou com razão. O Brasil vive nas cidades. E é incrível, a nossa política nacional de resíduos sólidos deixa ao alvedrio do administrador da esquina estabelecer o que é um resíduo comercial. Mais adiante, aproveitamento do lodo. Aí falamos do casamento, do saneamento básico, água e esgotamento sanitário, mas nós temos um controle ambiental que impede o aproveitamento do lodo como insumo energético e ainda obriga a disposição em aterro. E isso porque as agências ambientais se recusam a analisar tecnologicamente a qualidade do lodo extraído dos tratamentos do esgoto. Vamos pensar mais? Né? Coleta e varrição. Né? Nós temos 2 serviços municipalizados. Um indivisível, coleta e varrição. O outro, transbordo e destinação, é outro serviço. Então, é possível, quando falamos em consórcio, trabalhar com os municípios administrando a coleta e a varrição
e fazendo uma concessão diferenciada em consórcio para o transbordo e destinação. É daqui que se fala em receita acessória. E outra, óbvio, não é só o consórcio. O consórcio pode estar trabalhando conjuntamente com a introdução das regiões metropolitanas, aglomerações e micro-regiões, que poderiam ser instituídas por lei pelo Estado para a administração de serviços comuns relacionados ao saneamento. E não se faz isso. Porque, infelizmente, o administrador público não sabe o que é uma micro-região, uma região metropolitana. Só vê isso do ponto de vista imobiliário. Quando os prédios começam a ficar perto um dos outros. E não entende os serviços que devem ser disponibilizados na região. Não há escala. E se não há escala, não há economia circular. A nossa federação é a chamada federação assimétrica. Não adianta virmos aqui, né, baixar regras aplicáveis em municípios com mais de 50 mil habitantes, 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, quando a imensa maioria dos municípios brasileiros, no máximo, chega a 10 mil. Nós temos o quê? Pouco mais de 600 municípios que transcendem os 100 mil habitantes. Talvez nem isso. Então, se nós instituirmos regiões onde possa haver escala, não teremos economia circular. No final, nós temos um problema grave de recuperação de custos da limpeza urbana, os procedimentos de manifestação de interesse, financiamento ao ecodesign, fundo de apoio à implantação dos planos, né? E a tarifação do gerador, né? Quando a gente fala em tarifação do gerador, não estamos só pensando na tarifação do consumo doméstico, mas nos sistemas também relacionados aos acordos setoriais, né? Ao controle fiscal pelo balanço de massa. Sabem o que é isso? Nós falamos em gestão de resíduos sólidos urbanos e não fazemos o balanço de massa. Nós não sabemos como trabalhar com os fluxos econômicos do vidro, da metalurgia, da construção civil, do alumínio. Nós não sabemos, e das embalagens, porque nós não fazemos balanço de massa, que resolveria muito dos problemas que nós temos. Bom exemplo, né? Olha aqui esse mapa, para a gente poder adiantar. Este é um mapa que a gente fez, um projeto, um trabalho nosso com a Fundação Getúlio Vargas, né, para uma entidade aí, muito importante, e a gente estabeleceu a cadeia de gestão de resíduos sólidos como um ciclo econômico. Você tem o aproveitamento energético na ponta, disposição final, algo que sai daqui ainda pode voltar como insumo da produção, né? Produção primária, e aqui o que você tem, fluxo de materiais, descarte, né? Reaproveitamento. Isso vale como um ciclo básico para qualquer resíduo, seja o doméstico até o industrial. Como funciona? Com balanço de massa. Quanto uma indústria gera de toneladas produzidas do seu produto? Tanto. Qual é a média de descarte de resíduos por tonelada produzida dessa indústria? Tanto. Esses dados existem. São inventariados. Até a Receita Federal sabe. Se você for na Receita Federal, você vai verificar lá quanto uma siderúrgica produz e quanto ela descarta de resíduo em função da produção. Então você tem um balanço de massa. O que você deveria fazer? Em vez de botar um fiscal para correr atrás do caminhão, para saber onde ele vai levar o seu resíduo, você arma um bom fiscal, como na Receita Federal, né, com a máquina calculadora, vai até o gerador e fala quanto você produziu esse ano. Tantas toneladas. Então você tem tanto por cento em média de resíduos produzidos. O que você fez com eles? Eu inventariei
destinei. Faça a glosa. Não, eu reciclei, melhorei o ecodesign da minha indústria, reduzi. Demonstre. Não demonstrou? Paga. É assim que se trabalha com a economia circular. Não com esta bobagem do tipo, olha, eu sou do eletroeletrônico, mas eu não vou ficar catando o eletroeletrônico que veio da China, porque é um resíduo. Isso não existe. Quanta tonelada você produziu? Quanta tonelada você importou? Tanto. Então você tem tanta porcentagem de tonelagem que você tem que recolher e demonstrar que fez. Pouco importa de onde veio. Quem vai controlar isso? Uma agência reguladora que não existe, e uma entidade privada para o setor de gestão dos resíduos, que deveria publicamente apresentar o balanço de massa do seu setor. Quanto o setor produziu, quanto ele recolheu. Há 20 anos a gente ouvindo debate, seminário, e ninguém vai no que interessa. Nós temos grandes empresas com compliances monstruosos, se bem que compliance aqui no Brasil é complicado, né? Petrobras tem um enorme, né? A Vale também, né? Compliances monstruosos, não fazem balanço de massa. Se você perguntar qual a relação entre produção e descarte, não sabem. Aliás, não querem saber. Que aí podem contratar os feitores, nem vou citar alguns aí que sempre estão por aí, né? Feitores de catadores, que aí fica fácil, né? O que você faz com isso? Você está sonegando o balanço de massa do seu setor. Percebe? E ainda dizendo que está fazendo um bom discurso ecológico, né? Para ninguém. Imagine se nós trabalhássemos com este conceito de fluxo de material e balanço de massa com tudo. Resíduo doméstico, mesma coisa. Vamos inventariar dentro dos resíduos domésticos, separar os resíduos comerciais. Faça o balanço. Eu tenho um escritório de advocacia enorme, por exemplo. Quanto eu produzo? Quanto eu consumo de papel e quanto eu descarto? Quanto eu consumo de material de escritório e quanto eu descarto? Não se sabe. Vai tudo no bolo da prefeitura. É isso? E a prefeitura? Se ela está recolhendo um resíduo cujos 2/3 poderiam ser objeto de uma economia circular, qual o balanço de massa que as prefeituras fazem? E outra, se pagam ou fazem um trabalho com catadores, tá? Ainda que sejam cooperativados, no final da ponta desse trabalho, quanto efetivamente está sendo inserido na economia circular dos acordos setoriais? Isso a gente sabe? Não, porque contabilmente nós não fazemos o balanço. Nós soltamos estatísticas, mas nós não temos uma razão estatística baseada no fluxo de materiais, índice de produção, índice de descarte, tonelagem. É assim que a gente pode, com uma agência reguladora decente, que não pode ser, obviamente, a ANA nesse sentido, estabelecer o valor por setor, por cada material, a partir de uma equação que já existe. Nós mesmos já propusemos uma, a GV no nosso escritório. Já existe a equação.
Esta equação é que pode estabelecer a famosa mecânica de preços dos materiais, de maneira que eles possam ser calculadamente inseridos na economia circular. De outra forma, isso não existe, como diz o famoso padre Quevedo, é fantasma. Vale o preço que vier, sazonal ainda por cima. Choveu, esqueça, ninguém recolhe absolutamente nada. E não tem preço. Então, o grande segredo, o grande problema é isso. Temos uma economia que não funciona porque nós não temos regulação. Tá certo? Nós temos que integrar aqui os setores de obrigação logística reversa, a questão relacionada à tarifação, que pode sim ser estabelecida de acordo com a quantidade produzida, se houver um balanço de massa ou com o correspondente em consumo de água. Aí vale o casamento. Mas se nós não admitirmos a tarifação para o serviço de destinação de resíduo, nós estamos brincando aqui. Nós vamos sair nunca da onde estamos. Nunca. Fizemos um trabalho com o Banco Mundial entre 2009 e 2010, onde nós estabelecemos todas essas equações. Todas essas equações. E lá na época, até com o apoio da BELP, não é isso, Carlos? Quanto é que era a taxa? A taxa de limpeza pagava 6% do custo do município com a destinação de resíduos, não é isso? 6% a taxa cobra. Nós vamos viver de taxa até quando? Taxa e tarifa são coisas diversas. Ok? Bom, para terminar, eu queria falar um pouco sobre a regulação. Não estou conseguindo bater aqui. Está aqui. Tá aqui. Vocês estão vendo essa coisa no fundo? Essa coisa no fundo chama-se governador centrífugo. Sabiam disso? O governador centrífugo é a peça mais importante da Revolução Industrial. Quando inventaram as máquinas a vapor, o governador centrífugo é aquela válvula que sai e gira e extrai a quantidade de vapor necessária para manter a pressão. Quando nós falamos em regulação, nós nos referimos ao governador centrífugo, que foi o primeiro instrumento de regulação na atividade industrial. Primeiro, todas as turbinas de refrigeração, tudo que a gente vê hoje relacionado a controle de temperatura e pressão, é um governador centrífugo. E esse é um dos primeiros. Isto é a regulação. O que é a regulação? É uma série de normas e técnicas, está vendo? Para manter a estabilidade, funcionalidade e segurança. Isto é um ambiente de regulação. Regulação não é o regulamento, não é a portaria da esquina, não é o iluminado que passa a ser funcionário público e resolve aplicar de cima para baixo tabela de preço. Não é isso. A regulação é um governador centrífugo. Ele estabelece, na verdade, um set point, um valor de referência, um marco regulatório e o regime de funcionamento para a organização do sistema. É isto que falta na economia dos resíduos sólidos, porque nós não temos o governador centrífugo, nós não temos uma agência reguladora. Isto é regulação. Regulação é privatização. Não se faz uma economia moderna no capitalismo sem regulação. Não existe. E eu já vi muita gente confundir regulação com regime de esquerda, porque não sabem que a regulação advém do instrumento mais importante do capitalismo,
que é a base da máquina do sistema industrial. Conhecimento de história é importante, né? Por isso, e aí eu vou terminar, né, com o governador centrífugo ali no fundo, nós temos uma gestão econômica do Estado, nós temos um mecanismo de terceira geração, que é o capitalismo financeiro. O maior capital do capitalismo financeiro é o conhecimento e a resolução de conflitos de interesses difusos, é onde se encontra o direito ambiental, o saneamento, a economia circular. Você não faz isso se você não tiver a regulação para trabalhar com as atividades complexas da nossa economia. Sem isso, você não atribui razão econômica à infraestrutura. Então, para começo de conversa, se nós vamos começar a falar hoje em economia circular, em gestão de resíduos, em saneamento básico, consórcio e municípios, primeiro conheçamos a razão econômica desse sistema. Tá certo? Pego esses dados que eu queria passar para vocês, para que a gente possa pensar um pouquinho mais em casa, né? Obrigado, viu?